Vitória, primeiro uma pergunta para vocês. Por que um espaço tão lúdico, tão desregulado do ponto de vista não da disciplina esportiva, mas desregulado quanto à sua relação com o Estado, que é o esporte, sofreu uma intervenção do direito, hein? Por que o direito interveio no esporte? Eu não falo direito só como direito estatal, hein? Direito, vocês sabem que tem plurimas fontes, não é? Quem trabalha com pluralismo jurídico sabe que o direito não está só nos umbrais do Estado. Mas eu repito a pergunta: por que o direito interveio no esporte? O professor Ferrer já deu dois exemplos claros aqui, não já? Quem se arriscaria? Para aquilo que está no caput do artigo 217 da Constituição, que a prática esportiva é direito de todos, dever do Estado e da sociedade? O Estado precisa intervir no esporte para tanto? Claro. Essa é uma função do Estado moderno, não é? De garantir acesso à política pública. A política pública esportiva é um dever do Estado, segundo a própria Constituição Federal. Até porque o direito à prática esportiva é um direito fundamental. É assim na Constituição brasileira, é assim também na Constituição portuguesa. A Constituição portuguesa, inclusive, fala do direito fundamental ao esporte. A Constituição brasileira fala também diretamente, ainda que muitos de vocês possam achar que seja indiretamente. Por que é diretamente? Qual o título da Constituição Federal, na divisão que nós temos, aí mais uma vez voltando para a tal legística, não é? Na divisão de normativos que nós temos da Constituição Federal, onde é que está o esporte? Em qual título? O título da ordem social. O que é que enumera o título da ordem social? Os direitos fundamentais: a saúde, a educação, a cultura, a seguridade social, a ciência e tecnologia e ao esporte. Então, é um direito fundamental da cidadania brasileira, o direito à prática esportiva. Então, para que o Estado possa fomentar o direito à prática esportiva, ele intervém no esporte. Mas que tipo de intervenção? É a intervenção nas disciplinas e competições? Agora, falando do Estado, na disciplina esportiva e nas competições, vamos falar um pouco, então, do esporte de rendimento, ou, como preferimos, o esporte de alto rendimento. O direito também interveio no esporte de rendimento, no esporte competitivo, não é? Há muito tempo, desde a Grécia, que o direito vem intervindo no direito competitivo. Agora, intervém por quê? Qual é a razão? As pessoas já se perguntaram por que da autonomia, por exemplo. É uma pergunta que eu faço, vocês vão conhecer em primeira mão, o Bayer já tinha visto, mas esse livro ainda não foi lançado, será lançado terça-feira lá em São Paulo. Eu que sou autor, Constituição e Esporte no Brasil. O dilema que eu me propus aqui, é minha tese de doutorado, é inspirado na tese de doutorado, é justamente o porquê da autonomia. Essa é a pergunta. O porquê da autonomia. Então, por que o direito interveio no esporte competitivo? Vou dar dois exemplos para vocês e talvez vocês tenham mais facilidade de me ajudar a responder essa situação. Vocês conhecem Globetrotter, ou Globetrotters? Aquilo é competição estrito senso, aquilo é um tipo de competição? É um barato, não é? Quem gosta de basquete deve gostar de Globetrotters. Quando eu era criança, eles viajavam o Brasil inteiro, ainda que sejam norte-americanos, mas me parece que eles voltaram. Eu vi alguma coisa em São Paulo, eu acho que eu vi alguma coisa também em Orlando, lá nos Estados Unidos. É uma exibição de altíssimo nível esportivo, de altíssimo nível atlético, de basquete, porém não competitivo. Por que não é competitivo? Tem performance, não tem? Esporte não requer performance. Alguém aqui acompanharia uma equipe de vôlei se não esperasse dela a melhor performance? Um nadador, se dele não esperasse a melhor performance? Mas o que é que falta no Globetrotter para chamar aquilo de competição? Alguém ali tem certeza de resultado? Tem algum resultado a ser alcançado, a não ser exibição? Então, tem alta performance, mas não tem resultado a ser alcançado, não tem qualquer incerteza do resultado, porque não é competição. Então, vamos para algo que pareça uma competição, ou que para muitos deve ser competição, né? Aquela antiga luta livre, luta ao ringue, quando eu era criança chamava luta ao ringue, hoje tem um outro nome, aquela luta mexicana. Como é que chama? Nacho? Eu não sei o nome disso agora, eu sempre pergunto. Você sabe o que eu estou falando. Telequete, pronto, telequete. Telequete, na verdade, é um termo dos anos 60. Na minha época era luta livre ou luta ao ringue. Mas telequete é um termo dos anos 60. Mas eu acho que hoje voltou a utilizar o termo telequete. Ali tem uma competição, não tem? Alguém tem dúvida da incerteza do resultado ali? Eu tenho. Desde criança eu tenho. Eu tinha meus ídolos ali. Eu lembro que tinha um gorila, eu lembro que tinha um montanha, eu lembro que tinha uma mulher barbada, mas eu sabia que aquilo era um teatro. Aquilo é um teatro. Aquilo não tem certeza do resultado. Então, também não é esporte competitivo. Portanto, eu só estou querendo chegar ao seguinte binômio. Esporte competitivo significa alta performance e incerteza do resultado. Alta performance e incerteza do resultado. Se você não tiver incerteza do resultado, não há atrativo para o esporte. Deixa de haver a alha, ele deixa de ser aleatório. Por isso que o direito foi chamado a intervir aqui, nesse sistema autônomo, nesse sistema que sempre se organizou à margem do Estado,
não no sentido marginal, mas a margem do Estado porque não precisava do Estado para se organizar. E esse sistema, ele próprio criou um direito para garantir que a alta performance não fosse afetada pelo doping. Doping só com medicamentos, doping genético? Não, estou usando doping como um termo geral. Algo que falseie o resultado, algo que tire a alha, algo que tire a incerteza do resultado. É por isso que o direito é chamado no esporte. Não havia outra necessidade que não fosse essa. Uma, o direito, aqui visto inclusive o direito estatal, para garantir o acesso à prática esportiva. E dois, no esporte de rendimento, para garantir a incerteza do resultado. Que a busca pela melhor performance não leve à quebra do princípio da igualdade, leve à quebra, por exemplo, daquilo que nós chamamos como um dos princípios mais importantes do direito esportivo, que é a paridade de armas, que também é muito importante no direito eleitoral, não é? Quem é eleitoralista aqui trabalha com paridade de armas. Então, a paridade de armas, a igualdade entre os contendores, a igualdade entre os disputantes no esporte é primordial e é garantida num sistema normativo que cada modalidade foi criando a sua própria. Então, a pirâmide olímpica e a pirâmide paralímpica têm elas próprias regramentos que garantam essa paridade de armas. Olha o direito funcionando aqui fora do Estado. Diz que eu ia contar a história, então. Como é que se deu a autonomia no Brasil? Vocês sabem que a organização esportiva no Brasil nasce autônoma, final do século XIX, início do século XX. Quais eram os esportes daquela época? Futebol? Não. Quais eram os esportes? Quais as praças esportivas maiores que havia nas capitais? O que era a Praça da República lá em São Paulo hoje? Vocês sabem? Todo mundo deve conhecer a Praça da República, não é? Está lá hoje a Casa do Porco, que é o restaurante mais famoso do Brasil. O que era a Praça da República? Vocês sabem? Um campo de tourada. Um campo de tourada. Não, um campo de tourada. Touros. Era um campo de tourada. Sabe quais eram? Esse no final do século XIX. Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, era um militante contra as touradas. Ele já era um ecologista, Machado de Assis já era um ecologista, ele tem escrito sobre isso. Na minha tese eu conto essa historinha rapidinho. O que mais que era apaixonante no Brasil? Turf. As pessoas iam ver corridas de cavalo. E, por fim, qual era o esporte mais popular de todos no início do século XX, que aqui se pratica? Remo. O grande esporte nacional era o remo. Nacional aonde? No litoral, é óbvio. Era de Belém do Pará até, imagino que Rio Grande, né, por aí, que devia ser. Então, todos os clubes de futebol mais tradicionais, todos é uma palavra forte, mas a ampla maioria dos clubes de futebol centenários vem do remo. Vem do remo. Inclusive, tem um clube de remo lá em Belém, que realmente foi. Se vocês vão na sede do Corinthians, no Parque São Jorge, tem aquele remo estático lá até hoje. Por quê? Praticava-se remo no Rio Tietê. Em frente ao Rio Tietê tem aquele centro de treinamento de remo do Corinthians, o Vasco da Gama, o Flamengo, enfim, se eu ficar enumerando todos os clubes que vêm do remo, aqui em Santa Catarina, tenho certeza também que deva ter clubes de remo tradicionais. Então, mesmo o futebol é meio que um filho do remo. Essas organizações eram altamente autônomas, o Estado não tinha interesse no esporte. Manuel Tubino, que é um dos maiores historiadores do esporte brasileiro, imagino que o professor Ferreira deve ter tido contato com o professor Manuel Tubino, o maior nome da educação física brasileira, um dos maiores nomes do direito esportivo brasileiro também, meu patrono na Academia Nacional de Direito Esportivo, e contra ele eu falo muito mal nesse livro, estou brincando, eu falo muito bem dele, mas em algumas partes eu hei de contar umas histórias sobre Manuel Tubino que realmente são críticas. Mas, voltando, então, ao professor Manuel Tubino, ele fala que esse tipo de organização esportiva ela era autônoma porque não interessava o Estado intervir, porque o Estado não tinha interesse no esporte. O máximo que havia, como dizia o Tubino, era a regulação de escolas militares sobre esporte, educação física em escolas militares. Era isso que o Tubino falava que existia no início do século XX. Só que aí vieram dois fenômenos. O remo fica muito popular, Rio de Janeiro, Belém, Nordeste, imagino que aqui no Sul também, mesmo em São Paulo. São Paulo também o remo era muito importante, acabei de falar do Corinthians. A Raia da USP é um exemplo, né? Um dos principais campos de competição em São Paulo, na cidade de São Paulo, é a Raia da USP, até hoje. E o futebol. O futebol vem com força no início do século XX. E aí tem uma questão que é a seguinte. Em 1938, chega ao Brasil uma seleção aclamada pelo povo, uma seleção de futebol, que joga contra o Uruguai, um campeonato sul-americano, e volta vitoriosa, contra a Grande Celeste, contra a Grande Celeste Olímpica. A seleção uruguaia era imbatível. E o Brasil, com Diamante Negro, Leônidas, não é, volta aclamado pela população do Rio de Janeiro, desfilam em carros militares, em carros de bombeiro, e o futebol passa a ser a grande paixão do povo.
futebol, que era muito elitizado, passa a ser a paixão do povo. Os negros começam a ser valorizados. Até hoje vocês compram um chocolate chamado Diamante Negro, que foi batizado por conta do Leônidas. O Leônidas vendia o que ele queria. Mário Filho, que é o grande historiador sobre a história do negro no futebol, é o nome do estádio do Maracanã, Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, porque a gente sabe, não é? Mário Filho tem o magnífico negro no futebol brasileiro, ele conta que onde se colocava uma foto do Leônidas, pudesse ser numa joalheria, estava lá o Diamante Negro, vendia joia, vendia sapato, os barbeiros, as manicures, todos usavam fotos do Leônidas. Então o futebol vira isso. E, além disso, começa a haver uma divisão profunda no futebol brasileiro por conta da luta de duas famílias multimilionárias do Rio de Janeiro. De um lado, a família Guinle, do outro lado, a família Meyer. Nós estamos falando dos construtores do Porto de Santos, dos donos do hotel Copacabana Palace e de famílias que eram, como eu disse, multimilionárias, que mandavam no país, de certo modo. Eram os grandes nomes do Rio de Janeiro e do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquele momento. E eles dividem a liderança entre a MEA, que era a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Aliás, não se falava federações de futebol, falavam associações atléticas, que elas eram de várias modalidades. Então, havia a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos do Rio de Janeiro, é aquela famosa pelo racismo, aquele estatuto que a gente sempre mostra, né? Se eu tivesse com o slide, eu ia mostrar, mas aquela que proibia pobres e negros disputarem competições no Rio de Janeiro, era escrito isso no Estatuto da MEA, e a famosa CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. As duas famílias estavam divididas. E qual era o tema central? Racismo e profissionalismo. Não vai dar tempo de eu contar a história, mas o pano de fundo era uma das famílias, que era ligada ao Botafogo, passa a defender o profissionalismo, que é a do Meia, e aí João Lira Filho, que é o nosso pai fundador do direito esportivo brasileiro, era ligado a essa família, a família Meia, do Rivadavia Meia, ali estava o João Lira Filho, e, do outro lado, a família Guinle, que mandava na CBD. Que época que é essa que eu estou falando, pessoal? Anos 30. Que época é essa? Estado Novo. Você tem a Revolução de 30, a partir de 37, a instalação de uma ditadura com uma Constituição outorgada, a famosa Constituição Polaca, outorgada pelo presidente da República, que era Getúlio Vargas. Forças altamente modernizadoras para o país. O que seria do Brasil sem o Estado Novo? O Estado Novo foi muito importante para a modernização do Brasil. Só que o Estado Novo tinha uma filosofia política. Qual era a filosofia política do Estado Novo? Corporativismo fascista, de cunho castilhista, com todo respeito aos nossos amigos gaúchos, mas o Getúlio leva já aquele nacionalismo muito próximo do fascismo, que era apregoado por Júlio de Castilhos. Não estou dizendo que o Júlio de Castilhos fosse fascista, mas, naquela época, se aproximava, junto com o verdadeiro fascismo de Mussolini. Getúlio era fã de Mussolini. Na minha tese, eu tenho um trecho de um discurso de Getúlio Vargas, deputado federal, elogiando Mussolini, dizendo que aquilo deveria ser o futuro da humanidade, Mussolini deveria ser o futuro da humanidade. E como o fascismo lidava com o esporte? Duplamente. Primeiro, intervindo, porque o Estado deveria controlar todo tipo de manifestação que houvesse, até os partidos políticos eram dominados pelo Estado. O fascismo vem de feixe, um feixe onde toda a sociedade vai num rumo só, guiada pelo Duce, que era Mussolini, então não havia outro rumo que não fosse o rumo que Mussolini dava. Por isso, o feixe, né, o fascismo, como muitos brasileiros ainda falam. E, por outro lado, intervinha no esporte também o Estado para controlar a manifestação esportiva de cunho popular, para se apropriar da manifestação popular. E Getúlio viu o que foi a volta gloriosa do Brasil, que venceu o Uruguai no Campeonato Sul-Americano. Foi o primeiro título brasileiro. Porque a participação do Brasil na Copa de 30 não foi muito boa. Por quê? Porque o Brasil, dividido já entre essas duas famílias, não conseguiu levar nem o Friedenreich. Friedenreich, que dizem que é o maior jogador de futebol de todos os tempos que o Brasil já viu. Infelizmente, a gente não tem filmagem, né, dos jogos do Friedenreich, mas o Friedenreich, que era do Clube Atlético Paulistano, depois foi para o São Paulo, ele não jogou a Copa de 30. Por quê? Porque a Federação de Futebol de São Paulo não deixou ele ir, por conta dessa briga, dessa confusão que havia entre as entidades. O que Getúlio Vargas viu aqui, pessoal, para terminar a história do porquê a Lei Pelé é assim? O que Getúlio Vargas viu? Me interessa essa manifestação popular, isso é muito maior que remo, isso é maior que turf. Getúlio era jogador de golfe e amante do turf, mas ele viu que no futebol, aí ele passa a torcer para o Vasco, né? Era um cara inteligente, então ele começa a perceber que o futebol era uma manifestação do povo e que precisava o Estado Novo se apropriar daquela manifestação do povo. E, segundo, estavam em jogo interesses de pessoas ligadas ao Estado Novo. Quando
A divisão total do futebol, o Vasco da Gama e o América vêm com uma solução intrasistema, fora do Estado. Qual foi a solução que o Vasco e o América dão para a crise do futebol? Lembrando que o Vasco era a grande vítima, né? O Vasco foi retirado do sistema porque empregava negros, professor. O Vasco da Gama foi expulso da América porque empregava negros. Assim mesmo, o Vasco e o América voltam com uma proposta para resolver a divisão do futebol, que era a seguinte: o futebol já estava dividido em duas grandes confederações. A Confederação Brasileira de Desporto e a Federação Brasileira de Futebol, a FBF. Uma era do Meyer, outra era do Guinle. Na CBD, quem estava governando, para fechar de verdade agora a história, era Luiz Aranha, irmão de Oswaldo Aranha, outro gaúcho proeminente. Oswaldo Aranha, pai do Estado de Israel, que era um fascista, interessante, né, que um fascista acaba sendo pai do Estado de Israel, mas sim, essa é a história do Oswaldo Aranha. E o Luiz Aranha era muito respeitado por Getúlio, o irmão dele. E o Luiz Aranha era presidente da CBD. Qual foi a solução que o Vasco e o América dão? Todos os clubes do Rio e de São Paulo vão se filiar à Federação Brasileira de Futebol. E a Federação Brasileira de Futebol vai se filiar à CBD. Resolvido. Então, nós vamos ter os clubes sem qualquer problema com o profissionalismo, porque a Federação Brasileira de Futebol defendia o profissionalismo, filiados à FBF, e a CBD, que era antiprofissionalista, filiava à FBF. Então, a FBF faria parte da CBD. Está resolvido, não está? Fora do Estado resolveu-se, resolveu a disputa. E Getúlio falou, não. Luiz Aranha não vai ser uma rainha da Inglaterra. Luiz Aranha é presidente da CBD. Por que rainha da Inglaterra? Porque qual era a proposta do Vasco que eu não contei? A Federação Brasileira de Futebol cuida do Campeonato Brasileiro, que seria, na época, o futebol interno, não tinha esse nome Campeonato Brasileiro, mas cuida do futebol nacional, e a CBD cuida da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira era nada. A Seleção Brasileira não representava quase nada. Então, era tirar da CBD a organização do futebol nacional. Getúlio falou, Luiz Aranha não vai virar rainha da Inglaterra. O que o Getúlio faz? Chama a família Meyer, a família Guinle, chama o Luiz Aranha, chama os militares, que os militares eram muito importantes no esporte até os anos 70, 80, e fala o seguinte, vamos formar uma comissão para criar uma lei geral do esporte. Nós vamos baixar um decreto-lei. Naquela época, vocês sabem que decreto presidencial podia ter força de lei, era o decreto-lei, era uma ditadura, o Congresso Nacional estava fechado. Chamou especialistas para formularem um projeto de lei, e esse projeto de lei resultou no Decreto-Lei 3199 de 1941, que foi uma intervenção direta do Estado Novo, da ditadura Vargas, no esporte nacional, que colocou um órgão do Ministério da Educação e da Saúde, do MES, como órgão de cúpula da pirâmide olímpica brasileira. Como é que se organizava a pirâmide olímpica brasileira? Ligas, federações dos estados, Confederação Brasileira de Desporto, algumas outras confederações, como a de boxe, foram aceitas, mas era quase tudo CBD. Então, você falava assim, a CBD é como se fosse o COB, então ela é o cúmice da pirâmide olímpica nacional. Não, acima da CBD estava o Conselho Nacional do Desporto. Qualquer resolução de problemas, qualquer guia, passava pelo Estado Novo. O ápice da pirâmide não era um órgão independente autônomo, era o Estado brasileiro. Então, na verdade, Luiz Aranha virou uma rainha da Inglaterra, sim, porque quem passou a mandar foi João Lira Filho. Aqui está o interventor do Estado Novo no esporte, que só surge depois de 41. Ele não é escritor do Decreto-Lei 3199, como nossos nobres professores nos ensinaram. Não é verdade. O João Lira Filho surge depois. Ele era presidente do Botafogo e se torna presidente todo-poderoso do CND. E cria, que não estava no Decreto-Lei, cria essa bizarrice brasileira que foi o CND como órgão de cúpula da Justiça Desportiva Nacional. Foi João Lira Filho, nosso pai fundador, que cria essa bizarrice, que é um órgão de Estado como órgão de cúpula da Justiça Esportiva Brasileira. Isso atravessa décadas. O Tubino fala que dura mais de 40 anos. Cai só com uma lei de 75 da ditadura militar, que era muito mais avançada que o Decreto-Lei 3199, que pelo menos garantia autonomia para o Comitê Olímpico Brasileiro, no mínimo isso, a lei da ditadura militar. E cai de verdade com a constitucionalização do esporte, com a entrada da Constituição, a ruptura frontal, outorgando, ou reconhecendo, outorgar é uma palavra errada, retiro o que falei, reconhecendo a autonomia do sistema, para produzir a sua linguagem própria, para se autorregular, para se autodirigir. Foi a Constituição de 88 que criou isso, por meio do artigo 217. As leis que vieram depois estavam consentâneas com a Constituição de 88? Mais ou menos. A Lei Zico foi muito importante, que a Lei Zico aqui tem um papel muito legal, tanto do Zico como do professor Álvaro Melo Filho, que foi realmente, o Álvaro conta isso, é verdade, eu tenho um ata dessas reuniões, que foi acabar com o CND. O CND acaba ali. A Lei Zico acaba com o Conselho Nacional do Desporto, acaba com aquela intervenção horrível que havia por meio do CND. Acaba, assim, com o nome CND, não, o CND continua existindo até 98.
Mas, em 92, o Álvaro e o Zico conseguem resolver todas as resoluções intervencionistas que havia no esporte. O CND deixa de ser, portanto, o que era. E a Lei Zico ainda tem a vantagem de criar um Sistema Nacional do Desporto, pelo menos de enumerá-lo. A Lei Pelé é muito parecida com a Lei Zico, mas avança no contrato de trabalho esportivo, principalmente, portanto, ela é um pouco mais profissionalista, mas principalmente quanto ao fim do passe. A Lei Pelé que acaba com o passe. O caso Bosman já estava reverberando muito forte aqui no Brasil. Então, é a Lei Pelé que acaba com essa outra bizarrice, aí sim criada pelo Sistema Transnacional do Esporte, né? Que não foi criada pelo Estado, foi criado pela Lex Esportiva, que é o passe, que existia aqui no Brasil por lei desde o governo João Goulart, desde João Goulart, que era lei, o passe no Brasil. Só que a Lei Pelé, assim como a Lei Zico, não conseguem romper com isso que alguns amigos nossos poderiam chamar de entulho autoritário. Elas não conseguem estar consoante totalmente à Constituição Federal. E são cheias de não. Hoje, no almoço, a gente estava falando, eu, o Cravo, o Bayer, o professor Ferrer, não é? E a gente dizia, olha, por que não pode ter arbitragem em justiça esportiva brasileira? E ninguém entende esses nãos. Por que a justiça esportiva não pode ser profissionalizada? Por que a justiça esportiva, como dizia, inclusive, hoje o Daniel Cravo, ainda é guiada por normas estatais, uma norma do Conselho Nacional do Esporte, um CBJD que é baixado pelo Conselho Nacional do Esporte? Porque esses nãos continuam com a mesma compleição que havia no Estado Novo. O CNE, que é o sucessor do CND, não é mais órgão de cúpula da Justiça Esportiva, mas dita para a Justiça Esportiva a sua forma de organização, o seu CBJD. Eu não tenho orgulho neste caso, de dizer, olha, sim, presidir a reforma do CBJD, mas acho que hoje isso é errado, isso é inconstitucional, não deveria mais existir um CBJD. Cada sistema deveria ter o seu. Então, para terminar, eu sei que eu tomei muito tempo, né, talvez nem consiga falar muito do projeto de lei, mas eu precisava contar essa história para vocês para dizer que, sim, a Lei Pelé ainda tem muito problema de não ser consentânea com a Constituição Federal Brasileira naquele seu mistério mais importante para o esporte, que é garantir a autonomia. Só que lembre os senhores, e aqui eu vou falar sobre o nosso projeto de lei, nós radicalizamos no princípio da autonomia no nosso projeto de lei, porém, radicalizar na autonomia significa aprofundar a responsabilidade de quem está no esporte. Nós somos tão longe com isso, que nós propusemos o crime de corrupção privada no esporte, está lá escrito. Pode haver até 4 anos de reclusão para quem se locupletar de recursos públicos, porém não estatais. Por que são públicos não estatais? O professor Ferrer falou sobre isso ainda há pouco. Porque são entidades públicas. Não confundir o público com o estatal. Nem sempre o público é estatal. O Brasil confunde muito o público e o estatal. Se locupletar daqueles recursos que são de entidades associativas e seus clubes, pode levar, se aprovado o nosso projeto, a nossa proposta, até 4 anos de prisão, sem dizer da definição, enfim, do que é gestão temerária. Agora, isso significa que nós estamos coadunando com os absurdos, por exemplo, que aconteceram na legislação esportiva brasileira nos últimos 3 anos. Vou dar só 3 exemplos para vocês. Nem João Lira Filho, nem Getúlio Vargas, nem a ditadura militar de 64 criaram uma justiça esportiva estatal. Vocês concordam comigo? Ainda que o CND fosse um órgão de cúpula, aqui embaixo ela funcionava nas hostes da autonomia esportiva, da Lex Esportiva. Só os últimos casos eram levados para o CND, o que era errado, mas eram levados para o CND. Ninguém estatizou. Pois, há cerca de 1 ano e meio atrás, a Lei Pelé foi modificada. A Lei Pelé já foi modificada por 14 leis, professor Ferreira. Já são 14 leis. É difícil, quem trabalha com a Lei Pelé sabe, eu trabalho com a Lei Pelé no dia a dia, não só como professor, mas como advogado, eu atuo na área. 90% do meu tempo como advogado é atuando no direito esportivo, no direito administrativo com esporte. Mas, eu dizia, foi criado, há 1 ano e meio atrás, um tribunal estatal antidopagem, que funciona, pasmem, quem ainda não sabe disso, dentro do Ministério do Esporte. É um órgão do Ministério do Esporte, ainda que haja indicação de membros. Fiquei muito feliz, esses dias saiu no jornal, que os membros das confederações haviam indicado meu nome para ser um dos auditores deste tribunal, mas, além realmente das minhas funções que seriam incompatíveis com isso, eu critico a existência deste tribunal, que é a estatização da justiça esportiva. E, por fim, o que aconteceu com o Profut, não é? O Profut é mais ou menos o seguinte, olha, um programa de refinanciamento único no Brasil. Todos aqui trabalham com direito de uma forma ou de outra, conhecem os refis. Existe alguma contrapartida exigida das empresas no refis, nos programas de refinanciamento federais, que não seja pagar os seus débitos? Existe alguma outra contrapartida? Pois o Profut, além de todas as contrapartidas, instituiu o seguinte, professor Baia, você
vai fazer o refinanciamento, você não tem, Baia, mas vamos supor que tivesse. Você vai fazer o refinanciamento de todas as suas dívidas com o Fisco Federal aqui conosco. Você vai ter amplas vantagens, as vantagens são boas mesmo. Redução de multas e juros, alongamento de prazo para pagamento, só que você vai confessar a sua dívida. Beleza, então, se eu não pagar, vence tudo. É verdade, vai vencer tudo de uma vez, mas só isso? Não. Se você deixar de pagar por 3 meses, seu filho vai repetir de ano na escola. Seu filho vai tomar bomba na escola. Como assim? Ah, porque no futebol pode, por que não pode com você? Porque no futebol, quem não paga as suas dívidas em dia é rebaixado de campeonato. É um doping tributário. Isso é ferir de morte a autonomia, acabar com a autonomia completamente. O núcleo da autonomia está nas competições, poxa. E você guiar as competições, agora você vai subir um time que não teve rendimento suficiente na Série B para a Série A e baixar um que podia ser o melhor da Série A para a Série B, porque por algum problema não se pôde pagar suas dívidas. Repito, nem Getúlio Vargas, nem a ditadura militar propuseram isso. Essa é a situação agora. Então, o projeto de lei, eu preferi falar assim mais no geral, porque não haveria tempo de ir no específico, o projeto de lei constitucionaliza a autonomia esportiva. O projeto de lei diz há autonomia esportiva, só que tomem cuidado aqueles que saem da linha. Os que saírem da linha, os que se locupletarem com recursos estatais no esporte, os que se locupletarem com recursos não estatais, porém públicos, no esporte, aqueles que não guiarem bem as suas entidades, aqueles que não colocarem atletas nos órgãos de decisão, aqueles que não preverem 30% de mulheres em todos os órgãos de direção, questão de gênero, o professor está proposto lá também, aqueles que não derem igualdade de condições às mulheres na prática esportiva, estão fora. Autonomia significa responsabilidade. O que acontece com o Brasil? Agora, realmente, para terminar, a autonomia sempre foi tutelada, porque o brasileiro não acredita na autonomia das pessoas, não acredita na autonomia das pessoas, vai acreditar na autonomia das entidades. Então, é mais ou menos assim. O João Lira Filho era fantástico na defesa da autonomia. Foi o autor mais sofisticado no Brasil para defender a autonomia esportiva. Só que o que o João falava? Enquanto nós não tivermos responsabilidade, o Estado tutela a autonomia. Quando vocês ficarem maduros, a gente libera a autonomia para vocês. Enquanto isso, eu mando. Eu, João Lira Filho, que sou um esclarecido, sou uma pessoa de família esclarecida, eu mando até lá, porque vocês são imaturos. Só que isso já dura 80 anos, senhoras e senhores. 80 anos. Por que não confiar que as pessoas podem se guiar por pernas próprias? Que há necessidade de que mais pessoas atuem na fiscalização, que os atletas têm responsabilidade com isso. Todos têm responsabilidade com isso. Olha quando os atletas começam a trabalhar mais. Olha o artigo 18A da Lei Pelé. Quem é que colocou isso lá? Atletas pelo Brasil, Atletas pela Cidadania, entidade capitaneada pela Ana Moser e pelo Raí. Então, era isso que eu queria, contando a história, chegar nesse final para vocês, para dizer o seguinte: nós temos hoje um projeto de lei. Eu falo projeto de lei porque o nosso anteprojeto, como eu disse, hoje é do Senado. A mesa do Senado adotou, se chama PL 68 de 17, e uma PEC para criar o Fundo Nacional do Esporte. Sem Fundo Nacional do Esporte não há Sistema Nacional do Esporte. De todas aquelas áreas que eu falei da Constituição, só o esporte que não tem um fundo nacional. É a PEC número 9 de 2017. Apesar dessa grande novidade, com um processo altamente consensuado, a gente ouviu mais de 100 pessoas, desde atletas, passando por ONGs, passando por todos os clubes, federações, justiça esportiva, todo mundo foi convidado para falar. É só olhar os anais, né, que vocês vão perceber, os anais são públicos, estão na página do Senado. Além disso, nós temos uma situação em que é de revés. Como é que a gente vai combater o revés? Com uma boa proposta, não é? O revés que nós temos da estatização da justiça antidoping, das punições aos clubes que eram autônomos porque estão devendo tributos. Então, o castigo vai ser retirar a autonomia dos clubes e dizer, não, nós temos um projeto que resolve, pelo menos de forma normativa, estes problemas, precisa do Congresso Nacional assumi-lo agora em termos de andamento, precisa colocar para andar. Quero, então, me pedir desculpas por ter me alongado muito, mas era a minha contribuição, imagino, para essa tarde, onde vocês, heroicamente, numa sexta-feira, vêm ouvir um professor que devia estar lá em Goiânia dando aula para as suas turmas, mas Santa Catarina é tão importante, meu amigo Rodrigo Baia é tão importante, que eu coloquei minhas monitoras hoje, com perdão dos meus alunos, para cuidar das minhas turmas. Lá são 3 turmas, eu entro 3 horas da tarde, só saio 10 horas da noite, elas estão cuidando lá das minhas turmas para eu poder estar com vocês numa mesa de pessoas tão brilhantes. Muito obrigado.